Sejam bem-vindos à sua dose diária de emagrecimento e hoje, para a gente iniciar o final de semana, dia 8 de dezembro, eu vou fazer um compilado esses 3 dias de um resumo do tratamento da obesidade falando 3 perspectivas: a perspectiva da psicologia, da educação física e da nutrição. No episódio de hoje, sexta-feira, 130, eu vou falar justamente sobre a perspectiva da psicologia. Antes de tudo, a gente precisa compreender, para entender esse roteiro dos 3 episódios, que a obesidade é uma condição patológica. Condição patológica significa que é uma doença em si, tem CID e precisa de tratamento. Você vai me perguntar, Felipe, existe cura da obesidade? A resposta que eu vou te dar é: infelizmente a gente não tem como curar a obesidade, pois ela pode voltar caso o paciente ele erre justamente no tratamento. O tratamento vai envolver o controle da sua saúde mental, né, dos seus comportamentos, os seus hábitos, vai envolver a prática de exercício físico e vai envolver uma alimentação correta. No meio desses 3, pode entrar até um quarto termo, que seria os medicamentos. Porém, isso não obrigatoriamente é necessário. Eu vou deixar esse dos medicamentos para depois fazer um compilado sobre quais medicamentos são utilizados para o tratamento da obesidade, mas vamos falar dessas 3 áreas de atuação. A condição de obesidade, como eu disse, é uma condição, ela pode ser tratada, né? É uma condição crônica e precisa de um trabalho a longo prazo. Então, quando você olha para uma pessoa que está obesa, e veja, obesidade é de fato estar muito acima do peso, é um IMC maior que 30. É diferente daquela pessoa, um falso magro, uma pessoa que está acima do peso. A pessoa com obesidade é uma doença bem característica, que na maioria das vezes a olho nu você já consegue observar. Só que isso a gente tem que ter um cuidado diferenciado para não cair no risco de fazer um julgamento precoce e a pessoa ali não está num grau de obesidade e você achar que está, beleza? Então, vamos lá. Foi diagnosticada obesidade a partir do IMC. O que é preciso fazer para esse paciente? Na grande maioria das vezes, o principal profissional que o obeso ele primeiro precisa procurar é o psicólogo. E aí você vai perguntar, mas Felipe, ele não tem que fazer exercício físico, ele não tem que cuidar da alimentação. Veja bem, a pessoa, quando ela chegou nessa condição crônica de obesidade, ela chegou por muitos fatores. Primeiro, tem uma questão genética que pode influenciar? Tem, mas isso não é determinante. O principal determinante da condição crônica de obesidade é os hábitos errados durante vários e vários anos. Comendo mal, nos horários errados, dormindo mal, sedentarismo, ou seja, são muitos fatores que vão se acumulando para desencadear essa condição crônica. E isso você não vai conseguir mudar da noite para o dia. Então imagina um paciente que ele dorme muito mal. Quando eu digo dormir mal, é dormir de madrugada, acordar cedo. As refeições dele são tudo hiperpalatáveis, né? É pizza de noite, às vezes come hambúrguer no almoço, os lanches são todos aleatórios, açaí, enfim. Então veja, é uma pessoa que tem hábitos ruins e esses hábitos eles não mudam simplesmente porque você vai chegar nele e vai dizer, olha, você precisa mudar. Porque às vezes a pessoa não tem nem condições de mudar sozinho. Eu acompanho pacientes com obesidade que às vezes eles se trancam no quarto e ficam criando até sintomas depressivos. Isso pode gerar depressão, pode gerar ansiedade. Então veja, é uma pessoa que precisa de uma ajuda com a sua saúde mental, para primeiro ter motivação, para compreender o quadro que tem e aí sim começar a praticar exercício físico e começar a se alimentar melhor. Então, o primeiro passo para tratar a obesidade é a gente cuidar da mente desse paciente. Apagar todos os estigmas sociais, apagar os preconceitos, apagar os medos e mostrar qual é a realidade do tratamento, o porquê ele precisa fazer esse tratamento, mostrar para ele que ele ainda tem uma vida longa, que ele tem uma família para viver, que ele tem um futuro e que isso necessita de um cuidado, de exercício físico, de alimentação, mas primeiro cuidando da mente dele para que ele se sinta disposto a fazer tudo isso. Então, o primeiro passo para tratar a obesidade é a gente compreender que essa patologia existe. O paciente ele tem que compreender que ele está passando por um problema, certo? Depois ele precisa pegar esse problema e começar a identificar os possíveis caminhos do tratamento. Isso que a gente chama de modelo transteórico, certo? E a psicologia vai trabalhar justamente nesse ponto, de tornar esse ambiente favorável para a compreensão de todo o tratamento, desde a parte da identificação do problema, a como será tratada e, de fato, a parte prática.
Quando o paciente estiver fazendo exercício físico e alimentação, ele precisa ainda assim continuar com acompanhamento psicológico para ele relatar todas as dificuldades, para ele relatar as suas angústias, os seus medos. Isso é necessário, tá? Então esse é o primeiro passo para a gente tratar a obesidade. Esse é o episódio 1 dessa sequência de 3 episódios. Amanhã eu vou falar da importância da educação física, que é o segundo profissional que na linha sucessória precisa aparecer na vida de uma pessoa que está em tratamento para a obesidade. Aguardo você amanhã.